Anúncio sem volta, de Paulo Thiago Akio Ogura. Perdi minha noite de sono mais uma vez. Não sei o que está acontecendo, mas escuto meus vizinhos gritando, não como aconteceu há 2 anos. Agora, parece que eles gritam desesperados e logo fica um silêncio mortal. Não demora muito e caio no sono profundo novamente. Acordei de novo, mas dessa vez foi de vez. Levantei e liguei minha cafeteira. A televisão permanecia ligada 24 horas, mas nenhuma notícia extravagante aparecia naquele momento. Quem diria que sobreviveríamos ao vírus? Ainda lembro dos avisos que eu havia dado ao presidente. Mas naquele momento, ele estava mais preocupado com a reeleição dele do que com as vidas. Minha equipe foi dispensada por eu ter notificado algumas alterações estranhas nas pessoas que haviam contraído o vírus. Ouço a minha cafeteira desligando. Vou até ela, coloco café na caneca e sento-me no sofá. Nesse momento da vida, meus pensamentos rodavam de um lado para o outro, sem nenhum sentido. Sempre lembrava dos nomes das pessoas que foram enterradas em valas comuns. Muitos psicólogos, na época, informaram que era de extrema importância dar nomes aos mortos, pois assim ajudava quem estava passando pelo luto e não tinha como enterrar seus entes queridos. Além de não coisificar as pessoas, assim como normalmente acontece em guerras. Triste fim. Eu mesmo perdi meu pai para essa porra de vírus. Vou para a minha análise e parece que eu não consigo superar esse maldito episódio. Meu terapeuta falou que o fantasma dos mortos são mais poderosos do que os vivos. Estou chegando a concordar com ele. Olhe, eu caindo em um velho comportamento, me diminuindo e me remoendo por algo que eu tentei com todas as minhas forças combater. Eu já tinha falado da minha preocupação daquele vírus, mas o presidente virou e falou: "E daí? Para mim é só uma virose simples." Outros ao seu lado tinham outros discursos agressivos. "Esta preocupação é coisa de marica." Ou "só os fracos pegam." Ou então, "entre os mais velhos e os jovens, minha escolha vai para o jovem." E assim os discursos foram se alastrando conforme o vírus dominava o mundo. Essa época foi meio traumática. Eu ainda tinha alguns pesadelos que remetiam, e alguns sons me faziam travar. Meu psiquiatra disse que eu estava com TEPT, transtorno pós-traumático. Que merda! E o mais engraçado é que as pessoas que não ligaram para os outros e não olharam para os nomes das pessoas porque estavam um pouco se fudendo com eles, aparentemente saíram ilesos mentalmente. Ainda tenho muito acesso de raiva, mas acho que é porque eu perdi meu pai nessa luta e agora estou vivendo essa porra de luto. Pelo menos foi a explicação que meu terapeuta me deu. Meu telefone toca. Não quero atendê-lo. Nem me estranhei de ele estar tocando, já que ele não tocava fazia pelo menos 2 anos. Sem nenhum sinal de vida. Eu ainda o tinha, porque gosto de perder meu tempo jogando jogos bestas. Pois desde que fui demitida,
Trabalhei com coisas que não precisavam pensar muito, pois pesquisa cansava-me e causava-me dor. Ele continuou tocando. Oh, pessoa chata. Certo, vou atender essa porra. Alô? Você não vai acreditar. Acabei de desligar o meu celular. Há uma confusão em minha mente. Fui convocada novamente, mas eu precisava esperar uma equipe especializada chegar antes para me escoltar. A raiva aflorou a minha pele. Não sei o que dizer. Continuei olhando para a televisão. Na verdade, para além dela. No fundo de minha mente, relembro de um de meus avisos. Quando escuto o estrondo da porta. Os filhas da puta quebraram a minha porta. Entraram todos armados, apontando-as para todos os lados. Meu solo sagrado foi invadido por ogros. De susto, derrubei a porra do meu café. Caralho, eles pagarão pela porta. Pensei, né? Mas cê sabe, até parece. Mostraram-me o mandato de escolta. Pedi para esperar, para eu me aprontar, pois não tive tempo para isso. Então o comandante deles falou: não temos tempo, porra. Então pedi para me trocar, pois havia caído café na minha roupa. Minhas mãos tremiam, estava nervosa e com medo. Nunca fora tão difícil me trocar. Estar em um apartamento com um monte de brutamontes fortemente armados não é fácil. Eu me lembrei do comandante. Aliás, ele foi uma das pessoas que tiraram sarro de minhas ideias, de meus avisos. Meu pensamento corta com o som de um tiro e de crianças chorando. Escuto. Puta que pariu! Vai logo! Estou pronta, mas fico paralisada. Minha paralisação acabou quando o comandante invadiu meu quarto e me puxou para fora. Saímos do prédio e já tem um monte de gente morta no chão com tiros. A coloração das peles eram azuladas, ou seria acinzentadas. Ai, o estresse em minha mente tornou as coisas mais difíceis de analisar. Minha memória me trola toda hora. Perda de memória em momentos de estresse me parece uma defesa muito boa, pois lembro de 1 ou 2 corpos, mas pensando nos tiros devia haver mais. Mas não lembrava. Eu tinha que continuar andando e me movimentando. Fui jogada para dentro de um carro blindado, com todos aqueles homens à minha volta cheios de armas, sendo sacolejadas de um lado para o outro. Sinto um tesão inexplicável. Respiro para não demonstrar nada. Em uma dessas respiradas lembrei de uma conversa que tive antes de ser demitida por não concordar com o presidente. Presidente, terminamos com uma pesquisa sobre os mortos e os curados do vírus. Percebemos que ele tem modificado as ligações neuronais das pessoas. Acompanhamos a velocidade dessa mudança e acreditamos que pode haver uma segunda onda desse vírus. E ele me respondeu no auge de sua arrogância: e daí? Você virou mãe de Ná, por acaso? Fiquei assustada com a resposta dele. Estava tentando falar que ele poderia ter uma ação preventiva, mas em nenhuma de suas ações foi preventiva. Minutos depois, recebi uma mensagem por celular informando minha demissão.
Dentro daquele carro forte, não tinha acesso nenhum ao mundo externo. Sabia que estávamos correndo, pois de vez em quando sentia algo batendo na lataria. Quando de repente paramos e a porta traseira se abriu, fui obrigado a subir no avião que estava perto do carro. Ao entrar, vi que toda a minha equipe, aquela que foi desfeita, estava lá. Troquei algumas palavras com alguns deles e, pelo que eu pude entender, ninguém sabia o que estava acontecendo. O avião decolou e, no meio da viagem, para sei lá onde, deram-nos uma pasta cheia de papéis informando que algumas pessoas estavam tendo surtos e elas atacavam umas às outras, como Hércules matou sua esposa e seu filho. Na tela do avião apareceu a imagem daquele que havia me demitido covardemente por celular. Infelizmente não saberei reproduzir as palavras dele com precisão, pois minha raiva havia voltado e minha audição estava comprometida. Meus olhos científicos, que havia desenvolvido durante anos de minha vida, foi destruído pela raiva daquele indivíduo. Me trazia: senhoras e senhores, estamos com um probleminha. Não é grande coisa, mas me indicaram essa equipe, pois em tese ela estaria à frente do pensamento comum. Estou recrutando vocês e, como vocês podem ver, não tem volta, pois há pessoas comendo outras pessoas e não sabemos o motivo. Naquele instante, minha ficha caiu. Estávamos em pleno ataque zumbi e o maldito ainda não tinha aberto os olhos para a gravidade do problema. Meu desejo era me esconder no meu apartamento novamente, mas estava a uma altura considerável para o meu medo me deixar presa na cadeira. Como ele havia dito, não havia volta. Teria que enfrentar aquela situação. E o meu conhecimento de cultura pop, nenhum filme ou seriado havia conseguido vencer um ataque zumbi, muito menos achar uma cura. Fiquei com falta de ar. Olhava para os lados e minha equipe inteira me olhava esperando uma atitude minha, já que no passado eu fui o líder do projeto. Eles haviam me reeleito. Respirei fundo. Minha asma, que nunca tive, quase apareceu naquele momento. Desabotoei o cinto. Me levantei suando frio. Fudeu. Fiquei um tempo quieta, pois minha mente estava vazia. A única coisa que eu pensava era: não trava, não trava. Respirei fundo novamente e continuei. Tenho a honra de ter vocês como minha equipe de novo. Vai ser difícil. Queria saber de vocês por onde devemos começar. Eu tenho uma ideia. Mas acho que podemos discutir antes de entrarmos naquele laboratório e sairmos correndo sem pensar. Por mim, começamos por continuar a pesquisa. Hoje, se ninguém mexeu nela, ela deve estar como estava e teremos uma amostra bem real da coisa. Terminei meu discurso com aceitação da ideia e aplausos de meus colegas. Sentei e comecei a rezar, algo que eu nunca havia feito.